Olá, meus amigos e telespectadores aqui do nosso canal Patriota do YouTube, sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, foi reeleito com ampla maioria de votos e de representação lá no Congresso daquele país. Mas as repercussões já começam em todo o mundo, principalmente na esquerda mundial e esquerda brasileira. Vamos comentar sobre isso. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal, seguir os nossos grupos aí de WhatsApp, Telegram e Signal, todos eles descritos abaixo do vídeo. Vamos à matéria? Vamos lá. Vamos ver aqui o que aconteceu em El Salvador. Segundo a publicação do Terra Brasil Notícias, o presidente de El Salvador afirma que países como o Brasil são parceiros de criminosos. Veja o vídeo. A matéria é de 5 de fevereiro de 2024, portanto hoje, a redação do Terra Brasil Notícias. O teor da matéria é o seguinte: coletiva de imprensa realizada na transição do domingo, dia 4, para a segunda-feira, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi abordado acerca da questão da criminalidade no país. Ao assumir o governo, Bukele encontrou El Salvador figurando como um dos locais mais perigosos do mundo. Desde 2019, ano de sua posse, o governo liderado por ele empreendeu inúmeras prisões de criminosos, inaugurou várias unidades prisionais e mobilizou as Forças Armadas para patrulharem as ruas e combaterem a criminalidade. De maneira enérgica, Nayib conseguiu desmantelar gangues violentas que há muito assolavam o território caribenho. Sua administração concentrou-se na reestruturação da segurança pública, anteriormente dominada por décadas de conflitos entre gangues, que resultaram em colapso econômico. Milhares de mortes de civis inocentes e uma expressiva migração da população para outros países. Até às 5 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 5, horário de Brasília, Bukele acumulava aproximadamente 83% dos votos válidos. A contagem dos votos ainda está em andamento no país, que não oficializou o nome do próximo presidente eleito. Com base nos números, Bukele está prestes a conquistar a reeleição para mais um mandato. Abordando a questão da criminalidade, o presidente foi incisivo ao afirmar que países como o Brasil são parceiros de criminosos. Segundo ele, as autoridades caribenhas estão conseguindo abordar um problema tão complexo graças à existência da vontade política e apoio popular. Abre aspas. El Salvador está resolvendo seus problemas com vontade política e apoio do povo. Por isso que esse exemplo se aplica no Brasil e em qualquer país do mundo, disse Nayib em coletiva aberta com repórteres e mídias de todo o mundo presentes no local. Aí tem um vídeo também do Sr. Bukele que nós vamos dispensar aqui a reprodução. Vamos diretamente aos nossos comentários, caros telespectadores. Qual o exemplo que nós temos que tirar deste evento? O exemplo é o seguinte, que quando se quer faz, quando não se quer arruma desculpas. Veja em que condições o presidente reeleito de El Salvador pegou o país. Um quadro caótico. Nunca foi alvo de políticas públicas visando a resolução. Aí entra esse candidato, se torna presidente, realmente toma medidas enérgicas com o objetivo de sanar todas as irregularidades e ilegalidades que há anos acompanhavam El Salvador, faz um governo extremamente duro no combate à criminalidade, fica conhecido mundialmente por isso, e vai para a reeleição. Na reeleição, até o momento dessa matéria, eu acredito que ele já deva ser ultrapassado esse percentual, 83% daquele povo, que é um povo que esteve dominado pela criminalidade há décadas, apoia este presidente. Além do apoio, ainda garante a ele quase que a totalidade dos representantes no Congresso de El Salvador. Vejam, meus caros amigos,
que lá em El Salvador os cidadãos daquele país tiveram um presidente corajoso, mas não só corajoso, mas também que teve a capacidade de adotar as medidas necessárias, não importa o que aconteça. Resolveu os problemas, é claro, porque senão não teria sido reeleito, não teria conseguido, até o momento desta matéria, 83% dos cidadãos de El Salvador. Além disso, o Congresso daquele país vai ser composto de ampla maioria, salvo engano, outras matérias que foram publicadas em outras agências de notícia dizem que apenas 2 representantes ali do Congresso de El Salvador constituem nesse momento a oposição ali do novo governo que vai se iniciar após as eleições. E engraçado é que, mesmo com tudo o que ele fez, mesmo com a eleição pelo povo, ampla maioria, quase uma unanimidade, mesmo com a eleição de diversos deputados ou senadores, congressistas daquele país, favoráveis a ele, nós estamos vendo, engraçado isso, um movimento também pela esquerda mundial, mas principalmente a esquerda brasileira, de dizer que esse reeleito e aprovado nas urnas, ele é um ditador, ele não foi eleito legitimamente, não poderia ser eleito, segundo algumas publicações que nós estamos acompanhando, porque ele está governando o país em tese por decretos. Então, qual que é a visão que nós temos que guardar aqui dessa situação toda? É a visão de que aquele que tenta resolver os problemas não é aceito. É muito claro isso. Aqui no Brasil, então, se aparecesse uma pessoa como ele, não seria bem-vindo. Não poderia ter o apoio do povo, não poderia ser eleito ou reeleito, porque ele está resolvendo os problemas, está usando dos instrumentos institucionais para resolver as mazelas da sociedade brasileira, aqui no nosso caso. É impressionante. Isso mostra, é uma coisa que nós estamos falando há muito tempo aqui, isso mostra que houve um crescimento substancial, que eu acredito que está calcado nas redes sociais, evidentemente, porque é onde a pessoa tem liberdade de expressão, ou deveria ter, né? Aqui no Brasil não se tem mais. Há um movimento que foge do que plantou a esquerda nos últimos anos, nas últimas décadas. Este movimento está fazendo crescer ali em todo o mundo um movimento de centro-direita e que está sendo aceito, porque age de forma a resolver os problemas e não de esconder os problemas. Mas eles, eu digo, a esquerda, seja brasileira ou internacional, eles não querem a solução, eles não querem um homem que resolve, eles querem aquele que mantém tudo como está. Aqui no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil nós estamos vendo um ex-presidente da República que tentou governar o país, não conseguiu. E que após sair o governo, mesmo após sair o governo ter sido transferido para a esquerda novamente, em circunstâncias que nós não vamos comentar, ele continua a ser perseguido porque eles querem matar a ideia. Essa é a ideia. A ideia de que, olha, não pode haver no mundo um homem que resolva os problemas. Ah, mas este homem ele está resolvendo os problemas não se utilizando apenas das urnas, mas de instrumentos institucionais. Não pode. Deve ficar tudo como está, mas por que será? Porque como está, se as coisas permanecem da mesma forma, alguns ganham com isso. E quem são esses? Os exploradores dos mais pobres, aqueles que estão ganhando com a criminalidade. E é assim que a coisa anda em todo o mundo. Lógico, temos países sérios, não vamos tirar aí as grandes potências, outros países que realmente agem com seriedade, mas a exemplo do Brasil e outros tantos da América do Sul, é assim que funciona. Não se pode querer mudar as coisas, não se pode querer resolver as coisas. No Brasil nós tivemos um exemplo disso de 2019 a 2022. Além de praticamente o ex-presidente brasileiro ter sido retirado da vida política, eles ainda querem caçar o homem para que jamais ele tente alçar novamente o cargo. Além disso, eles querem matar a ideia.
qual é essa ideia? A ideia da centro-direita ou direita, criminalizando essas pessoas, criminalizando os seus líderes políticos, como se sempre agissem fora da Constituição. Agora, pergunte a um cidadão de El Salvador o que ele acha do seu presidente, né? Não se prega a democracia em todo mundo? Lá, pela democracia, ele foi reeleito. Ampla maioria, 83% de eleitores disseram: eu quero novamente este presidente. Da mesma forma, elegeram deputados e senadores naquele Congresso para que desse respaldo às políticas adotadas por este presidente de El Salvador. Então há uma aprovação do povo nesse sentido. Agora, imaginem se isso acontecesse aqui no Brasil, né? Teríamos uma reedição de um novo governo Bolsonaro, que chega ao poder pela votação do povo, não consegue governar por conta do ativismo judicial, é aclamado nas ruas, nas lives também. Enquanto isso, o outro candidato que se diz o vencedor, ou aquele que teve a maioria, não pode sair às ruas e quando se pronuncia, ninguém quer escutar o que ele tem a dizer. Então o exemplo aqui de El Salvador, ele deve ser colhido e observado não só pelos salvadorenhos, mas também pelo mundo, que devem observar que governantes, eles devem ser homens de coragem, adotar as medidas necessárias para sanar os problemas nacionais e, consequentemente, lógico, o apoio do povo, o apoio das bancadas do Congresso, ele virá naturalmente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o que se gosta, pelo jeito, de uma parte da nossa população é das mentiras, é daquela situação de se criar algo paliativo, ou seja, que não resolve, em detrimento do que nós suspeitamos, né? Em detrimento do avanço da criminalidade, dos ganhos do narcotráfico, enfim, de tudo aquilo que não agrada o povo, mas o povo, infelizmente, por acreditar em conversas que já há muito tempo não deveria não acreditar, ele acaba, né, de certa forma, adepto a essas teses políticas, a essa ideologia. Então, meus amigos, aqui finalizando o nosso vídeo, essa notícia aqui importante, nós temos que entender uma coisa. Se não houver, de fato, uma pessoa que esteja disposta a enfrentar os problemas brasileiros, a exemplo do que foi o presidente Nayib Bukele e El Salvador, nós não vamos ter resolução destes problemas, consequentemente a melhora do nosso país. Isso é impossível. Neste momento, o Brasil vive uma ditadura, por enquanto, velada, que em breve será oficializada, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque quem vai sofrer aqui é o povo brasileiro. E como vocês viram na própria matéria, o próprio ex-presidente, o presidente reeleito em Salvador, ele disse que o Brasil é refém dos criminosos. Então fica aí o registro. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, muito importante. Também se inscrever no nosso canal, seguir todas as nossas redes sociais e também ingressar nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal. Forte abraço a todos e um bom dia.